Muito bem, meus amigos, hoje, terça-feira, 19 de abril de 2022. Hoje é o dia do índio, os primeiros habitantes do nosso país, mas também é o dia do rei da música, do rei Roberto Carlos. E aqui no Ipu, eu acredito que eu estou diante de um dos maiores fãs, de daqueles que tem o maior acervo do rei Roberto Carlos. O professor, educador Araújo Filho, que está aqui conosco, também já foi da comunicação, já foi sonoplasta, nos primórdios do rádio aqui no Ipu, na chegada da primeira emissora. Araújo tem um vasto acervo do rei Roberto Carlos. Você é fanzaço de muito tempo do Roberto Carlos, não é isso, Araújo Filho? Forte abraço, Rádio FM Cidade, programa Fatos e Debate, boa tarde. José, um abraço para você, um abraço para o meu amigo Hélio Lopes, a todos os ouvintes do Fatos em Debate. Aquele abraço. Muito obrigado pelas suas palavras elogiosas à minha pessoa. E hoje nós temos muito, a música popular brasileira tem muito o que comemorar, né? O nosso rei, o rei da juventude. 80, né? 81 anos. Uhum. E nós temos muito, como eu falei inicialmente, a comemorar. Aqui está na minha mão um livro do Roberto Carlos, que você vê aqui, eu tenho, até agora eu li desse livro, 20%. Eu quero, antes de falar sobre o rei Roberto Carlos, falar um pouco desse livro, que eu acabo de dizer aqui. Apenas li 20% desse livro, Roberto Carlos, por isso, essa voz tamanha, do J.B. Medeiros, de autoria de J.B. Medeiros. Eu quero falar um pouco desse livro que eu estou lendo. Deste livro, eu fui atrás sobre a vida do Roberto Carlos para saber um pouco de uma coisa que muitos dos curiosos, as pessoas que gostam de Roberto Carlos, sobre o acidente, aquele acidente que pouco se sabe do rei Roberto. Inclusive ele conta em música também, né? São duas. O Divã. O Divã e Traumas. E Traumas, né? O Divã de 72 e Traumas de 1970. Ele era criança quando sofreu aquele acidente. Sim, exatamente isso aí. Desses 20% que eu mais ou menos li desse livro, já relata um pouco dessa história, porque esse J.B. Medeiros foi uma pessoa que morou lá em Cachoeiro de Itapemirim, acompanhou essa trajetória do Roberto Carlos. Ele conta nesse livro a história desse acidente, que eu tinha muita vontade de saber assim, detalhes sobre esse acidente, e também o início da carreira árdua do Roberto Carlos como cantor. Porque era muito difícil naquela época se tornar um cantor. Muito facilmente, hoje, se você tem dinheiro para gravar uma música, você vai lá numa gravadora, grava tranquilamente. Mas naquela época era muito diferente. Ou não precisa nem de uma gravadora, faz uma gravação, joga na internet, e se for bom, já faz sucesso. Perfeitamente. Mas naquela época, tudo era diferente. Você tinha que ter talento. Verdade. Né? Para você conseguir, primeiro, conseguir uma vendagem X, para você ter um contrato, né, naquela gravadora. Verdade. E assim o Roberto Carlos, nesse livro aqui, tem uma parte lá do livro, que o Roberto Carlos desesperou-se quando ele estava de companhia de Carlos Imperial, e o Roberto Carlos disse um palavrão lá e disse: rapaz, eu vou voltar para Cachoeiro, o negócio não dá para mim aqui não. De ser dispensado de 4 gravadoras na época, Rio, São Paulo, e Roberto Carlos disse: vejam só, né? Dispensado, rei, né? Pois é, dispensado de um, dispensado de outro. Exemplo para você que desiste fácil. Pois é. E aí Carlos Imperial, né, de companhia do Roberto Carlos, disse: não é assim, nós vamos batalhar e coisa e tal. E olha que Carlos Imperial tinha uma grande força lá, né, juntamente dentro das gravadoras lá do Rio de Janeiro, e mesmo assim o Roberto Carlos não conseguia emplacar em termos de venda, né, de vendagem, né, porque tinha que vender, não fazia show, era venda de disco mesmo, de LPs, né, e compactos, simples e duplos. Então, essa é a primeira parte do livro que eu estou me referindo. E a outra era desse acidente que nós relatamos aqui inicialmente, né? Um trem que decepou a perna do Roberto Perfeitamente, Carlos. Carregado de minério. Lá o trem passa lá em Cachoeiro, dentro da cidade, como se, vamos imaginar que ele passa ali perto ali do Buriti, por ali, ele passa no centro da cidade, né? E o Roberto Carlos brincando, coisa e tal, deslizou lá de cima de um dos vagões e houve esse acidente. E ele foi socorrido, aquela coisa toda, e ele relata na realidade, e ele conta, né, nessas duas versões aí, que nós acabamos de falar também, né? O Divã e Traumas. O Divã e Traumas. Nessas duas músicas. E ele conta detalhes também deste acidente também, das pessoas que o socorreram na época. Qual é o acervo aqui do Araújo? O que é que você tem aqui no seu acervo? Olha, José, LP, até quando estava na praça, que saía para venda,
Eu tenho. Só que o LP, na realidade, ele nunca deixou de ser vendido, quer dizer, por encomenda, ele é muito caro. Só que depois disso aí, que não estava mais à venda assim, assim nas lojas. Hoje, né? virou peça de coleção. Pois é, aí se tornou uma peça muito cara, né? Aí eu deixei de comprar, mas até quando estava para venda mesmo, LP, eu tenho. Todos você vê aí. Todo lançamento você ia lá e comprava. Tenho, todos eles, LPs. Tenho essa outra parte aqui, que é desta coleção. Um pouco mais moderna. Um pouco mais moderna, né? Lógico, quando foi lançado o CD. Tem novamente aqui o CD, a primeira parte do CD remasterizado, né? Tem em CDs, né? Shows, né? Todos originais, convém salientar isso. E a parte dos três dos três filmes, corretamente. Dos filmes que Ritmo de Aventura, O Diamante Cor-de-Rosa e A 300 km por hora. Foram os 3 shows dele. E ali, separado, né, eu tenho ali o primeiro CD dele, que foi numa gravadora que não tem os direitos autorais para ser... Quem comprou na época comprou, quem não comprou não comprou mais. O meu é o único pirata que eu tenho, que consta aqui, eu não tenho ele original, porque, repito, quem comprou na época, que é o Louco por Você, que foi o primeiro que não emplacou, e o Roberto Carlos se desligou e mudou de gravadora. Aí foi onde ele começou realmente, aí sim, ele começou a remasterizar essas partes de outros, passou para CD e etc. E eu tenho também, só que não é coleção, que não está aqui para mostrar, está no meu depósito ali, em fita cassete. Só que eu não tenho uma coleção, não tenho completo, mas todos originais. O que eu tenho são originais. Uma faixa de umas 15 fitas cassete. Por que e quando Roberto Carlos foi considerado rei? O Roberto Carlos, a grande participação mesmo, Roberto Carlos, ele consagrou-se, né, no Festival de San Remo, né, em 68, quando ele foi o representante, bem que ele levou a música italiana, né? Porque o Roberto Carlos, ele sabe cantar divinamente em espanhol e italiano, né? E ele foi para uma música Canzone per te, né? E um Gato Neblu. E ele foi em San Remo, na Itália. Venceu lá esse festival. E quando ele retornou, foi vencedor lá em San Remo, né? Na Itália. E quando ele retornou para cá, num programa da discoteca do Chacrinha, que era um grande sucesso na época, se eu não me engano, na Rede Tupi de televisão, o Chacrinha o convidou para receber a coroa de rei da juventude, né? E naquele tempo foi uma glória, né? Porque o Roberto Carlos tornou-se o rei da juventude, né? Mas para a decepção das fãs, né? No caso, o Roberto Carlos logo casou-se com Cleonice Rossi, né? Lá em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Daí o Roberto Carlos já mudou completamente, até o estilo musical. Roberto Carlos mudou tudo, cara. Aquele ritmo frenético da Jovem Guarda, né? Roberto Carlos logo quando casou-se com Cleonice Rossi, ele mudou também o estilo, aí mudou totalmente para romântico, aquela coisa, veio com detalhes, que foi a música considerada a música da década de 70, a música mais linda da década de 70. Inclusive é uma das preferidas dele, do rei. Perfeitamente. Ele já declarou isso. E foi corretamente. Eu particularmente não acho, sabe? Eu acho o Divã divinamente linda. Quais são as suas preferidas? São muitas. São muitas. Inclusive, o único erro que eu vejo do rei Roberto Carlos, Francisco José e os ouvintes da Rádio Cidade, o único erro que eu vejo do Roberto Carlos, nos shows, ele tem um repertório musical, ele não fica variando demais. Você vê um show do Roberto Carlos de um ano, a parte musical, o repertório, sempre é quase igual do ano seguinte. Você pode observar bem. E o Roberto Carlos tem, rapaz, inúmeras músicas, tá? Que ele podia assim, variar. Tanto, para não me prolongar muito aqui, numa época que ele foi dar uma entrevista num programa do Silvio Santos, porque vocês sabem que o Roberto Carlos ele é da Rede Globo. Na Globo eles têm um contrato para não dar entrevista em outra emissora, alguma coisa assim. Contrato de exclusividade. De exclusividade, pois é. Mas ele, uma vez ou outra, a Globo liberava para o Silvio Santos, para receber aquele troféu imprensa, que era os melhores, quando o Roberto Carlos lançava as músicas, o disco todo ano, aí a música dele sempre era mais tocada, aí recebia o troféu imprensa lá com uma música do ano, num programa do Silvio Santos. E o Silvio Santos fez essa pergunta para ele: Roberto Carlos, você sabia que eu gosto muito de uma música sua?
Isso aí ele não foi uma coisa que não foi ensaiada, né? Que geralmente tem, não é o nosso caso aqui não. Foi no improviso. Foi no improviso. Aí o Silvio Santos disse, você sabia que eu adoro uma música sua? Aí o Roberto Carlos achou graça, disse, é mesmo assim, qual é a música, Roberto Carlos? Aí ele disse, é Rotina. Aí o Roberto Carlos, eu notei que o Roberto Carlos ficou assim, eu prestando bem atenção. Aí o Roberto Carlos disse, é mesmo, né? Aí o Silvio Santos disse, você pode dar uma canjazinha pra nós? Aí o Roberto Carlos, rapaz, foi meio que dar uma paulada no Roberto Carlos. Aí o Roberto Carlos disse, eu não sei Não lembrava mais da não letra. lembrava da letra. Rapaz, ele disse na maior, o Roberto Carlos. E você acredita que se você mandar o Araújo cantar Rotina todinho aqui, eu canto. Esse é um grande fã. São o quê? 170 milhões de discos vendidos, Araújo? É, aproximadamente. Né? É uma coisa incrível. E tem mais no mercado também, latino, né? Roberto Carlos atinge lá também a parte na Europa. É incrível, né? O Roberto Carlos, ele, como eu falei anteriormente, ele canta divinamente em espanhol, em italiano, em inglês. Inclusive ele tem LP em inglês, ele tem em espanhol, demais, muitas músicas em espanhol, inclusive aqui tem, não tenho aqui, mas eu tenho nessa coleção em espanhol. Araújo já namorou muito, inclusive com a dona Solange, com a qual casou e constituiu sua bela família, embalado pelas músicas do rei, né? O Roberto Carlos, perfeitamente, claro. O rei, ele tem músicas para todos os gostos. Todos os gostos, é verdade. E para para mulher pequena, para o taxista, caminhoneiro, para tudo que eu sei. Mulher de 40. Mulher de 40, para tudo. Mulher de óculos, né? Para toda a situação. Araújo, viva o rei! Viva o rei, 81 anos. Vamos, o rei da música brasileira. O rei da música brasileira. Que o rei permaneça conosco por muitos anos ainda. Forte abraço, meu irmão. Forte abraço, muito obrigado pela oportunidade. Especial. Tudo de bom para todos.